sobre aquilo que são os símbolos. Porque quando a gente fala sobre os mesmos símbolos, teríamos que perceber que eles são elementos que representam ou substituem algo, não é? Dentro daquilo que são as marcas, daquilo que eles devem procurarem dar como representação. Daí que quando a gente fala dos símbolos, a gente estaria a falar de algo que não só se nota através, por exemplo, de sinais que nós podemos ter digamos, como gestos próprios, mas temos mais ainda. O símbolo, por exemplo, que eu posso talvez estar a falar dele como africano, talvez como machangana, pode ser um símbolo que numa outra etnia pode representar outra coisa, porque os símbolos eles surgem muito mais, na verdade, para poderem conseguirem dar uma significância mais forte a algo que a gente possa sugerir, ou talvez alguma coisa que a gente tenha como identidade. É daí que vou ao encontro do que você estava a dizer, quando ele diz que, de uma certa forma, há uma parte espiritual dentro de alguns desses símbolos. Por exemplo, se for a ver, nos tempos passados, havia aquilo que diferenciava uma etnia da outra. Temos, por exemplo, os Ngunis. Os Ngunis, para se aperceber que essa pessoa é da tribo Nguni, ele tinha que ter uns certos tipos de cortes que representavam qualquer sítio onde ele pudesse ir. Já lá poderia saber que não, aqui estamos perante um Nguni. Ele não precisava nem de dizer, porque os símbolos que ele carregava, as marcas que ele tinha, já diziam que não, este aqui é diferente de nós porque pertence a uma clã X. E veja que nos mesmos símbolos, há símbolos que eles vão um pouco ao encontro dos outros. Por exemplo, os Ngunis têm um tipo de símbolos de marcação que iam a partir dessa parte dessa parte frontal da face e iam até as orelhas e por aí em diante. Mas que aquilo tudo tinha números de cortes que eles conheciam, que este número de cortes está no sentido assim e nessa posição X. É sinal de que esse aqui é um Nguni. E esses mesmos Ngunis, no mesmo estado, tinham diferença de marcações porque tinha uma classe X de Nguni e uma classe X de Nguni. Então, essa simbologia funcionava assim. Agora, vai ver uma coisa interessante. Nesse lado do Nguni que estamos a referir, que estamos a falar dessa simbologia, temos uma tribo nigeriana, parece que são os Ibos, alguma coisa assim do gênero. Sim, Ibo. Ibo também é uma clã que tem uma simbologia muito próxima à dos Nguni. Mesmo sendo que a distância entre a origem Nguni e a origem deles seja maior. Mas eles têm um símbolo de marcação que é muito idêntico. Se você for uma pessoa que não consiga entender a profundidade desses símbolos, pode até acabar estranhando como é que um Nguni está a falar língua nigeriana, porque você vai ver aquilo e vai comparar como se fosse a mesma coisa. Mas tem uma linhagem histórica que coliga esses dois, mesmo havendo uma distância da sua origem, que depois veio criar esse laço. Então, vai ver que aqueles lá, o número de cortes deles, algumas posições para os que conhecem, vão notarem que não. Este aqui é Nguni, este aqui é Igbo. E vai apanhar o mesmo sentido em uma clã zimbabuiana. Tem os que chamam de Makalangas. Em Zimbábue tem uma tribo também lá, que tem um aspecto também que significa, melhor, que simboliza-se através de certos tipos de cortes que vão um pouco ao encontro desse Nguni, um pouco dos Igbos, mas que os deles já são reduzidos em número. Então, isso tudo faz com que, em algum momento, possamos perceber que as pessoas usavam símbolos naquela altura para criarem uma identidade que pudesse dar a perceber aquilo que eles são. É uma forma de uma resistência cultural, porque é por aqui, mais ou menos nesse sentido. Agora, nós avançamos um pouco mais e vamos para a Zona Norte. Temos lá uma tribo que quando as mulheres crescem, elas sofrem cortes interiores como uma forma que dignifica essas mulheres, mostra a maturidade e prontidão dessas mulheres para servirem como esposas de um lar que possa ser um lar que funciona. Chamam de... essa tribo, meu Deus do céu. Eu acho que vou me lembrar daqui a pouco. Macondes, pois claro. Os Macondes têm isso como um símbolo daquilo de maturidade, de uma mulher pronta para poder assumir o lar. Não tem, para eles naquela tribo, uma mulher com uma pele totalmente lisa, sem essas marcações. Não consideram ou não consideravam como uma mulher que estivesse pronta para assumir uma responsabilidade materna ou de esposa de alguém. Então,
tudo isso, quando a pessoa visse isso e a forma de como eles se vestiam nos tempos, haviam sinais que davam espaço para poder haver um exibicionismo desses símbolos para alguém ver que não, aqui estou a lidar perante uma pessoa de um estado X. E ainda na mesma linhagem dos Macondes, tem marcações que mostram, identificam que estes aqui são Macondes de verdade. Isso estou a falar do tempo em que ainda pessoas valorizavam aquelas culturas, aquelas práticas que lhes identificavam. No momento eu posso até me interpelar como um Maconde eu não saber reconhecê-los, mas naquele tempo era quase uma situação impossível, porque era a identidade deles, aquilo selava aquilo que eles eram como uma etnia e no sentido espiritual. Agora, a gente passa um pouco dessas marcações que identificavam as pessoas nesse sentido e vamos já na parte cultural visível, mais visível. É a parte também onde as pessoas usam as roupas como símbolos da sua etnia e sua tradição, onde eu vou aparecer vestido de uma forma X, que a pessoa já sabe que este aqui é Machangana, aquele é Mazulo, aquele ali é Matuana, aquele é Masoto, por aí em diante. São essas as formas de simbologia que você não precisava de ouvir a pessoa dizer, mas já te identificavam a pessoa, que ao longo do tempo, infelizmente, parece que vão tentando tomar uma proporção que não tem muito a ver com aquilo que baseia a identidade visível dessas etnias. Agora, porque símbolos são símbolos, também temos aquilo que são símbolos orais, não é? Tirando já essa outra parte de muita coisa, onde eu posso, por exemplo, parar perante uma certa clã e vou falar uma língua X. Através da minha acentuação, a pessoa já percebe que este aqui só está a falar essa língua, mas não é dessa identidade, porque as acentuações linguísticas também significam uma espécie de uma identidade, de uma etnia com base em origem, não adaptabilidade. Não sei se estava a perceber. Eu posso me adaptar, por exemplo, a uma língua que não seja da minha origem e é de falar até de uma certa forma perfeita, mas que os que são originários daquela língua hão de saber sentir que não. Esse fala perfeitamente esta língua, mas este não é nosso, porque tem sinais que eles conhecem, que identificam aquilo que é a pureza daquilo que é a clã deles. E por aí em diante. Por exemplo, se nós vamos, por exemplo, tocar nessa parte que tem a ver com simbologias orais, vai ver, por exemplo, que uma pessoa de Bangladesh, por mais que venha para aqui em Moçambique, viva tantos anos que sejam, mas quando você vai apanhar ele e depois apanhar o outro, eles têm uma situação 100% igual na maneira de falar a língua que nos é originária, porque são as situações de origem por questões de valores orais, mais ou menos por aí.